Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora 6 horas no horário de Brasília, dia 13 de outubro de 2023, e a gente continua fazendo aqui as atualizações, trazendo todas as informações para você a respeito da guerra de Israel contra o Hamas e também na faixa de Gaza. A situação está bastante dramática nesse momento, exatamente agora, 6 horas, enquanto a gente começa esse programa. Está terminando o prazo do ultimato que Israel deu para que a população do norte de Gaza tenha que deixar a região em direção ao sul. Muita gente chegando por aqui a partir de agora: Luzimar Sá e Silva, Rosemary Nascimento, Eliana Almeida, Lenira Xavier, Sofia Andressen também, a Xênia Pessoa, muita gente aqui já junto conosco para ficar atualizado, muito bem atualizado a respeito de toda essa tragédia, né? A Sandra Suassuna também pedindo, né, pelos palestinos e também pelos israelenses. A gente atualiza a partir de agora, né? Eu quero trazer aqui primeiro os números da guerra. A gente entrou no 7º dia do conflito, que já deixou pelo menos 3.200 mortos no total, então, dos dois lados. Acabou de sair uma atualização do Ministério da Saúde palestino, eu peguei aqui para vocês, de que foram pelo menos 1.900 mortos em Gaza por ataques israelenses, e esse número inclui 614 crianças e 370 mulheres. Mais de 7 mil, na verdade quase 8 mil, 7.696 palestinos ficaram feridos desde que tudo isso começou. No caso dos israelenses, as informações que a gente tem até o momento mais atualizadas, as mais recentes, são de 1.300 mortos. Também houve, agora há pouco, agora à tarde, um pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele fez um pronunciamento, inclusive, durante o Shabbat, o que é bastante incomum. E, bom, ele disse basicamente que esse é só o começo, tudo que a gente viu até agora. Abre aspas, os nossos inimigos apenas começaram a pagar o preço, foi o que disse o Netanyahu, e que vai destruir o Hamas, mas que isso vai levar algum tempo. Foram essas as palavras do Netanyahu. Ele disse também que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que conseguiu apoio a Israel, o que não é exatamente uma novidade, porque a gente já vinha acompanhando o pronunciamento, aliás, o posicionamento dos Estados Unidos a respeito disso. Bom, vamos começar aqui a destrinchar ponto a ponto o que a gente teve de manhã. A Vivian Mesquita estava aqui também, Eduardo Moreira atualizando a respeito das informações, e agora eu vou conversar com a Cris Serra, que está aqui junto comigo para falar a respeito disso. A gente está acompanhando, inclusive, as imagens ao vivo de 24 horas, né, com as câmeras da Reuters que estão lá em Gaza. A gente acompanha com muita preocupação, inclusive, porque esse é o momento. Agora há pouco eu estava olhando, inclusive, as imagens, né, a nossa produção ainda não colocou aqui, mas esse é um momento que, de acordo com os relatos locais, é bastante. As pessoas ficam ainda mais apreensivas, porque fica ainda mais perigoso durante a noite. Tinha uma sirene ligada agora há pouco, que deixa todo mundo em alerta também. Cris, já vi que você está aqui junto comigo, vou dar boa noite para você, falar dessa situação bastante complicada, né? O Hamas disse que os moradores de Gaza têm que ficar, né? Eles deram essa determinação que eles fiquem em casa, mesmo uma iminente invasão de Israel, né? O Hamas controla a faixa de Gaza e, bom, a gente teve antes Israel pedindo, né, em 24 horas que todos os moradores deixassem as suas casas, e o Hamas contrariou esse pedido do exército de Israel para que quem estivesse no norte do território, que é cerca de metade da população, é muita coisa, se desloquem para o sul, e está sendo esperada uma invasão terrestre de Tel Aviv, né, Cris? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Gabi. Enfim, nós estamos aqui acompanhando com muita apreensão, né, tudo isso. Eu queria, então, focar nesse aspecto que você trouxe. Israel dá um prazo de 24 horas para as pessoas saírem, o Hamas diz para as pessoas não saírem.
Ocorre que, diante da iminência, né, de um ataque, com a enorme possibilidade, né, de você e sua família morrerem, né, é claro que o êxodo já começou, as pessoas estão saindo das suas casas. Eu acompanhei ao longo do dia a cobertura de alguns veículos de comunicação, e as fotografias, as imagens que eu vi durante o dia são de um verdadeiro êxodo, né? São cenas até com uma certa. Então, tem certas imagens que lembram até cenas da Bíblia, né? Aquelas famílias se deslocando a pé, mães com crianças de colo, carregando trouxas, levando trouxas na cabeça, enfim, numa situação absolutamente precária, né? Nós já estamos vendo o desenrolar de um desastre humanitário. Claro, algumas pessoas podem até ficar por não ter absolutamente para onde ir, né? Mas não resta dúvida que quem tiver alguma possibilidade de encontrar algum abrigo, por mais precário que seja, diante da iminência da morte, vai se deslocar. Isso a gente está vendo, já viu durante o dia, o começo desse êxodo. Agora à noite, talvez a coisa, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que eu quero destacar também aqui, Gabi, é o seguinte: a velocidade da guerra, né, e a lerdeza dos organismos multilaterais em tentar conter, não a guerra, porque a guerra já está dada, né, ela já está acontecendo, mas conter este desastre humanitário sobre o qual nós estamos falando aqui. Né? Tem uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. Além da reunião, tem esforços acontecendo, né, da parte do Brasil. O assessor especial para assuntos internacionais, o Celso Amorim, assessor do presidente Lula, telefonando, conversando com líderes de nações árabes, de países árabes, a Liga Árabe, para tentar se chegar a algum esforço concreto para estabelecer um corredor humanitário, né? Que, obviamente, precisa de um cessar-fogo para que isso possa ser feito. E nem isso se conseguiu até agora. Por isso que nós estamos vendo esse cada um por si, Deus por todos, né? Essas cenas às quais eu me referi, das famílias pegando a estrada e fugindo a pé. Então, nós temos a velocidade da mobilização militar de Israel, né, com uma mobilização de uma envergadura talvez nunca vista, convocados, e, por outro lado, a lerdeza, né, em tentar conter esse desastre humanitário. Como eu mencionei aqui com a Vivian, né, nós estamos diante de um colapso dessas instituições multilaterais que não conseguem, né, chegar a medidas concretas para tentar salvar essas pessoas e, de alguma forma, minimizar os danos que já se sabe serão enormes nessa guerra. Cris, você falou de imagens, né, que são muito impactantes. Uma imagem que eu vi agora há pouco também, bastante chocante, foram os corpos de vítimas que foram enfileirados, né, colocados lado a lado em frente ao hospital Al-Shifa, que é o maior da cidade de Gaza, e foi um pouco antes, inclusive, para o fim daquele prazo, né, que foi estipulado por Israel para que as pessoas deixem o norte na direção do sul, e a gente sabe que os hospitais estão sofrendo muito com falta de equipamento, com medicamento e também espaço, né? Estão colapsando, porque as pessoas cada vez mais estão sofrendo, estão ficando feridas por conta dos bombardeios e dos crimes de guerra, né? Vítimas da guerra, e ainda mais grave, então, essa situação quando cortaram, né, a energia, também a falta de água, então a situação vem se tornando cada vez mais grave. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui para você comentar, Cris, foi do jornalista que morreu, e a gente teve notícia de que foi um jornalista da Reuters, né, um fotojornalista, o Wissam Abdallah,
depois de bombardeios israelenses no sul do Líbano. E, além dele, já a gente tem registro de outros 2 profissionais jornalistas que ficaram feridos nesse ataque que aconteceu ali na fronteira, informação que foi divulgada pelas agências de notícias, e eles estavam cobrindo justamente os bombardeios na área da fronteira, né? E aí eles foram atingidos por um dos ataques, e é dramático, porque esse momento foi registrado ao vivo pela Reuters. Dá para ouvir uma mulher gritando: o que está acontecendo, né? Enfim, eu não consigo sentir minhas pernas, é muito... É horror, realmente, né? E eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, né, Cris? Porque a gente já tem aí alguns registros de jornalistas, de profissionais de imprensa morrendo nesse conflito, e se trata de um crime de guerra, né? É o horror da guerra transmitido ao vivo e a cores, né, Gabi? Infelizmente, mas foi o que aconteceu, a morte desse nosso colega. Já tem outras mortes já de jornalistas nesse espaço de uma semana de conflito. Então, imagino que vem por aí. Essa guerra e a envergadura dos ataques do governo extremista de Israel, né, são de tamanha envergadura que não respeitam jornalistas, não respeitam trabalhadores de assistência humanitária, que já morreram também nesta semana, não respeitam profissionais de saúde. Você há pouco mencionou a situação dos hospitais em Gaza. São hospitais que tradicionalmente já são lotados, precários, né? Já vivem à beira do colapso. Agora já estão no colapso. E a organização Médicos Sem Fronteiras, que faz um trabalho de extrema necessidade, mundo afora, mas, sobretudo, neste momento, o Médicos Sem Fronteiras tem um hospital justamente nesta região, ao norte da faixa de Gaza, que Israel mandou as pessoas se deslocarem, saírem, esvaziarem o terreno, né? Porque, claro, essa é uma indicação muito evidente de que haverá uma incursão do exército de Israel ao norte da faixa de Gaza. E o Médicos Sem Fronteiras, a organização, disse que recebeu um aviso de Israel, do governo israelense, de que teria 2 horas para sair. Inclusive, a gente tem essa nota, eu vou pedir assim que possível para a nossa produção colocar aqui na tela, e aí a gente lê também, Cris. Isso, e a pessoa responsável por esse hospital, dos Médicos Sem Fronteiras, diz que tem pessoas lá sendo atendidas que dependem de equipamentos, né? Elas não podem, se os equipamentos forem desligados e essas pessoas transportadas, elas não sobreviverão. Portanto, nós já estamos falando de uma situação, de uma sentença de morte para essas pessoas que estão ao norte da faixa de Gaza, né? Quem ficar já está condenado à morte diante da iminência desse ataque, inclusive hospitais, né, de uma organização como Médicos Sem Fronteiras, que é conhecida no mundo inteiro, né? Não se pode dizer, porque é uma coisa recorrente no discurso do governo extremista israelense, que o Hamas usa escolas e hospitais como escudos, como fachada, né, para instalações militares, armamentistas do Hamas. Neste caso, não dá para dizer isso, né? Porque olha só, Cris, vou aqui ler a nota, né, do Médicos Sem Fronteiras, só para o pessoal ver do que a gente está falando. Foi um posicionamento que foi divulgado às 3 horas da tarde, né? Eles publicaram um verdadeiro apelo, como estava explicando a Cris, pela proteção dos pacientes, profissionais que trabalham em Gaza. E aí a nota diz o seguinte: Israel deu ao hospital Al-Alda apenas 2 horas para evacuar. Nossa equipe ainda está atendendo pacientes. Condenamos fortemente esta ação, o derramamento de sangue indiscriminado e ataques a instalações de saúde em Gaza. Estamos tentando proteger os nossos pacientes e profissionais. É o que você falou há pouco, né? Isto é um crime de guerra, né? Se confirmada a incursão, a invasão pelo exército israelense ao norte da faixa de Gaza, inclusive sem respeitar essas instalações humanitárias, de assistência hospitalar e tudo mais,
isso é um crime de guerra, claramente, não há o que se duvidar e discutir a esse respeito, né? Inclusive, Gabi, no relato que eu li dos médicos se referindo a. Agora, eu fico em dúvida se só a esse hospital ou a outros hospitais ao norte de Gaza, mas que alguns médicos já tinham decidido permanecer com os seus pacientes, né? Porque, obviamente, eles não querem ser os responsáveis por desligar os aparelhos e matar esses pacientes, então que eles, inclusive, já estariam telefonando para colegas, para parentes, para se despedir. Ou seja, é a dramaticidade da guerra, né? A tragédia da guerra se desenrolando diante dos nossos olhos, né? E como eu disse, volto a insistir nesse ponto, Gabi, né? Os países, mesmo aqueles que desejam fortemente a paz, né? Incapazes de construir uma alternativa para essa guerra que impeça a insanidade dessa guerra e que consiga, ao menos, estabelecer um cessar-fogo, uma trégua para fazer os corredores humanitários e tirar, por exemplo, essas pessoas, né, que precisam ser pacientes dos hospitais, teriam que ser deslocados com assistência médica, né? Quem está ligado ao aparelho continua ligado ao aparelho, quem precisa de ventilação, enfim, soro, etc., né? A vida dessas pessoas tem que ser garantida. Não se pode assistir a isso calado, inerte, sem indignação, né? Não se pode assistir a esse horror da guerra sem conseguir fazer alguma coisa, né? De uma certa forma, né, seremos todos cúmplices, né, desse massacre que está acontecendo, já está acontecendo, mas que vai aumentar muito mais, pelo que tudo indica, né? Pelos próprios anúncios feitos pelo exército israelense. Isso é um fracasso total das instituições multilaterais, e acho que esse é um ponto de reflexão importante, né, que os países, os governos e, obviamente, essas próprias instituições, né, vão ter que parar algum momento e dizer: bom, mas então por que a gente está aqui? Para que a gente serve se a gente não consegue evitar o horror dessa guerra e dessa tragédia humanitária no Oriente Médio? Afinal, para que servimos, né? A gente precisa fazer essas perguntas e elas precisam de um debate para que se chegue a alguma conclusão. O que não dá é para a gente ficar assistindo guerra atrás de guerra. Temos a Ucrânia, né, que continua a guerra da Ucrânia, Rússia, né, e agora mais essa, e não se consegue conter essa insanidade, essa insensatez que nós estamos assistindo. Sem dúvida, Cris, eu chamo a atenção aqui também de que a gente está mostrando as imagens ao vivo agora e de que, claro, né, a gente está mostrando imagens à noite, agora a gente está chegando quase à meia-noite na região, mas dá para ver que eles estão completamente sem luz também, né, as casas não estão com energia, isso que a gente chama atenção aqui. Outra coisa também, Cris, que eu queria chamar a atenção é de que esse aviso de que os moradores da faixa de Gaza que estavam no norte teriam que deixar até às 6 horas da tarde, né, a região para se dirigir ao sul, isso foi feito, mas os bombardeios não pararam de acontecer. Então, assim, muita gente não conseguiu completar esse trajeto justamente porque estavam sendo atacados a todo momento. A gente teve, por exemplo, um ataque aéreo israelense que matou 70 pessoas que estavam em comboio, que fugiam de Gaza, né? Isso de acordo com informação da Associated Press, e a maioria das vítimas, adivinha, mulheres e crianças, né? Enfim, foi uma informação que foi confirmada pela Associated Press. Então, a gente tem realmente uma situação bastante dramática que a gente está acompanhando agora. Eu também... Vai lá, Cris. Não, se você fica em casa, né, porque não tem para onde ir, você está diante da morte, né, da possibilidade muito concreta de morrer, porque vai haver invasão. Né? A menos que, novamente, por alguma espécie assim, de milagre, né, Israel desista de fazer a invasão pelo norte da faixa de Gaza,
atendendo a apelos da comunidade, né, de países, não da comunidade internacional, até porque há setores interessados na guerra. Os Estados Unidos, né, apoiam Israel incondicionalmente, mas há setores interessados na paz, né? Então, por um milagre, se Israel adiasse essa invasão, permitindo que essas pessoas fossem retiradas de alguma forma. Isso não acontecendo, que é o mais provável, a pessoa que ficar em casa está diante da possibilidade da morte. Se ela sai, se ela tenta fugir, escapar, ela também está diante, né? Ela também corre o risco de morrer com a sua família. Quer dizer, é uma situação absolutamente. Não há saída para essas pessoas, não há saída para a população civil, para os palestinos da faixa de Gaza, né? O que só aumenta o horror dessa história toda. Exatamente. E também hoje foi confirmada, né, na verdade, foi ontem à noite, né, de que o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de uma brasileira, a Carla Stelzer Mendes, uma mulher de 41 anos, foi a terceira vítima brasileira que foi confirmada, né? Isso aconteceu. A Carla morreu por conta de um ataque do Hamas em Israel. E aí o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota dizendo: ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Carla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. E aí eu queria contar um pouco, né, de que a Carla era do Rio de Janeiro, ela estava morando em Israel, e a cidade que ela residia e há quanto tempo que ela morava no país são informações que o Estadão apurou por meio das redes sociais dela e também de acordo com informações de um amigo próximo dela. Ela estava vivendo em Moshav, que é uma comunidade rural cooperativa que fica ao sul. E ela estava justamente naquela festa eletrônica, né, onde morreram também, ou ficaram primeiro desaparecidos e depois a gente teve a confirmação das duas outras mortes, né, e que essa festa foi invadida pelo Hamas no último sábado e foi ali que a Carla também desapareceu. E agora a gente teve a confirmação da morte dela também. E claro, eu aproveito aqui para me solidarizar com a morte da Carla, de todas as vítimas, não só brasileiras, né, mas de todas as vítimas dos dois lados desse conflito. A terceira Terceira cidadã brasileira, isso. brasileira confirmada. E agora, aquela coisa, né, Gabi, diante da iminência de um confronto maior que a gente está aqui vivendo essa expectativa, né, na verdade, né, cabe lembrar aqui uma coisa: nós temos brasileiros vivendo em Gaza e nós temos brasileiros que vão atuar como soldados nesta invasão, neste ataque. Então, nós teremos brasileiros contra brasileiros nesta guerra, o que só realça ainda mais a dramaticidade desse conflito, a insensatez desse conflito, né? Colocando, quer dizer, de um lado, um governo extremista, muito mais poderoso militarmente, do outro, uma organização que praticou um atentado terrorista, mas que defende um povo oprimido praticamente há 70 anos, ou seja, num caldo de cultura, de ódios, né, que ficam assim, por pequenos períodos, por curtos períodos, ficam meio como brasa dormida, né? Mas que basta acender um fósforo que o vulcão entre em erupção e esses ódios se desatam, e é isso que a gente está vendo agora, uma explosão de ódio, né? Ou, na síntese perfeita do professor Michel German, a dança da morte entre o Hamas e o governo extremista israelense, e que, no nosso caso aqui de brasileiros, tem essa particularidade, né? Porque nós temos nossos cidadãos brasileiros, dos dois lados do conflito, né? E que, em algum momento, né, haverá um enfrentamento e a gente poderá ter brasileiro matando brasileiro. Isso é absolutamente terrível,
né? Mas é um componente que a nós brasileiros, né, nos toca especialmente dentro de uma situação, obviamente, que eu acho que nos abala e nos comove a todos. Sem dúvida, Cris. Foi muito bom você ressaltar isso, porque a gente teve hoje mais cedo, pela manhã, a informação da imprensa, né, de que mais de 170 israelenses partiram também de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar na guerra, e há também brasileiros que estão entre essas pessoas, né, que vão estar no conflito. E também a gente tem brasileiros dentro da escola, na faixa de Gaza, que não conseguiram sair, inclusive não conseguiram sair, um dos motivos justamente porque a região estava sendo bombardeada. Eu vou trazer detalhes sobre isso mais tarde, mas isso tá, a previsão é de que isso aconteça só no sábado, portanto, amanhã de manhã, porque realmente essas pessoas, né, esses brasileiros que estão sitiados ali na faixa de Gaza, não conseguiram deixar dentro do prazo que foi estipulado ali pelo exército israelense. E há um ponto importante também, e que preocupa ainda mais, se é que é possível, né? Me parece que toda hora chega uma notícia demonstrando, né, Cris, que cada vez mais está escalando essa situação, porque o Hezbollah, né, o grupo extremista libanês, ameaçou entrar na guerra contra Israel também, ao lado do Hamas, que é um grupo palestino, e eles disseram o seguinte: vou ler aqui as aspas, né? Então, abre aspas. Conhecemos os nossos deveres perfeitamente, estamos preparados e prontos, totalmente prontos. Quem disse isso foi o Naim Qassem, uma das lideranças do Hezbollah. Ele deu a declaração em Beirute, onde o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, estava se encontrando com o representante, né, com o chanceler Hossein Amirabdollahian. Aí sim, pronto, consegui falar o nome completo dele, que é o representante do Hezbollah. E aí ele deu essa declaração também. Então tem essa ameaça ainda de que o Hezbollah deve entrar na guerra também em disputa aí, né, trocar bombardeio, enfim, trocar fogo, né, com Israel. O que só aumentaria esse conflito numa proporção, Gabi, difícil de imaginar, né? Você ter o exército de Israel mobilizado para essa guerra, já atacando, avançando posições. A partir do momento que ele entrar ao norte da faixa de Gaza, ele não mais desocupará essa área. Não mais. Israel, tradicionalmente, em todas as guerras que ele lutou, né, nessas décadas, pelo menos aí arredondando, 70 anos, né, 7 décadas de conflitos com países árabes, né, Israel sempre avançou, sempre conquistou territórios nessas guerras, né? E mesmo quando não está em guerra, pela política de colonização, essa política agressiva de colonização de territórios palestinos, que são palestinos, né? Essas colônias israelenses nos territórios palestinos são ilegais, né? Inclusive do ponto de vista da ONU, do que foi estabelecido em outros acordos anteriormente. Enfim, mas essa tem sido a política de Israel, né? De avançar sobre novos territórios. Então, você tem um exército mobilizado com essa estratégia, você tem o Hamas, você tem o Hezbollah agora, né, esse grupo extremista também do Líbano entrando nesse cenário, né, se de fato entrar, né, e começar os combates, né, Hezbollah, que tem apoio do Irã, quer dizer, você aumenta a fervura disso aí, né, a um ponto inimaginável, né? Um caldeirão fervendo no Oriente Médio, e a gente não pode ter ilusão, aquilo não fica restrito ao Oriente Médio, né, que parece uma coisa muito distante para nós.
isso tem impactos no mundo inteiro, né? Há interesses geopolíticos ali, né, com ramificações pelo planeta. Então, a guerra, novamente, comentei isso com a Vivian, só interessa aos senhores da guerra, né? Só interessa a quem ganha mais poder e dinheiro, né? Quem quer a paz precisa agora, desesperadamente, realizar todos os esforços possíveis, né, para conter a guerra. Só que antes disso, imediatamente, agora, no próximo minuto, né, conseguir um cessar-fogo para fazer o resgate humanitário dos civis que estão lá. Não é admissível civis estarem no meio desse conflito, né? Nem mulheres, nem crianças, nem bebês, nem adolescentes, nem idosos, doentes, não é admissível. Isso precisa ser feito para ontem, né? Além disso, precisa sim haver um esforço gigante para que isso cesse o mais rápido possível, porque as consequências e o envolvimento, o possível envolvimento de novos atores, como indica essa manifestação do Hezbollah, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal de expansão do conflito, né, envolvendo outros grupos militantes, extremistas, mas outros países também, com seus exércitos, com as suas forças, né, e com as suas ramificações geopolíticas. Então, isso pode levar, né, a que outros atores muito mais poderosos se envolvam no nível, né, que levaria realmente a uma escala inimaginável desse conflito. O que os Estados Unidos fizeram até agora é péssimo, nessa declaração de apoio praticamente incondicional a Israel, né? Agora, óbvio que é isso que dá, digamos assim, esse suporte, essa espécie de licença para matar que Israel está assumindo neste momento, né? Exatamente. Quero avisar aqui que a reunião do Conselho de Segurança da ONU acabou agora, acabou de terminar. Foi uma reunião que durou 2 horas e meia, e daqui a pouco a gente deve ter o pronunciamento do ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, que está em Nova York, que estava acompanhando essa reunião, que foi um pedido do Brasil, inclusive, para tentar se chegar a uma mediação, né, de paz nesse conflito entre Israel e o Hamas. A gente não tinha expectativa de que fosse alguma decisão, né, no sentido de interromper, de um cessar-fogo, porque, claro, esse não é, pelo menos, informação que a gente tem até o momento, de que seria uma reunião bastante difícil, né, Cris? A gente está até aqui acompanhando as imagens ali da imprensa local, que está aguardando o pronunciamento das autoridades, mas a gente vai ter que esperar, e aí a qualquer momento a gente traz as informações a respeito disso, de qual foi o tom da reunião, o que foi discutido, se chegou a algum avanço. Enquanto Gabi, isso, pode falar, Cris. Exatamente. Só baseada aqui um pouco na minha experiência que eu tive quando morei nos Estados Unidos e cobri a ONU, quando a imprensa já está assim posicionada ali, esse cenário das bandeiras é típico, ele não deve tardar. O nosso chanceler deve chegar bem rapidamente aí e falar alguma coisa. É muito difícil, a gente sabe, conseguir um cessar-fogo. Mas se essa reunião do Conselho de Segurança não for capaz de trazer algum aceno no sentido, ele está chegando, eu acho. Olha lá. A gente está tendo imagens ao vivo agora. The escalation of the situation on the ground is extremely worrying and appalling. The region is on the brink of a full-scale war and unprecedented humanitarian catastrophe. We unequivocally condemn the acts of extreme brutality, killings, and the horrifying scale of violence. Any killings and violence against peaceful civilians, both Israeli and Palestinian citizens, is inadmissible. What happened on October 7 on Israeli territory is unacceptable. Israel, by all means, has the right to protect its own citizens. We also reiterate the right of Israel to ensure its security. However, there are two inseparable dimensions of the unfolding tragedy, and we can't highlight one
and ignore the other. Indiscriminate shellings of residential areas in Gaza, cutting this territory from water and electricity. Its blockade, which brings to our minds in particular the memories of the siege of Leningrad during the Second World War, are also unacceptable. There are human lives that matter most. Israel's actions of collective punishment of Gaza citizens, as well as its demands to evacuate more than 1 million civilians in 24 hours, Bom, a gente viu um trecho, né, do pronunciamento, depois a gente vai trazer as informações completas a respeito do pronunciamento, mas a gente depois vai esperar, né, Mauro Vieira, mas a princípio a gente teve uma autoridade, né, do Conselho de Segurança da ONU se pronunciando, dizendo que é inaceitável o que aconteceu e que a gente não pode, me pareceu, né, Cris, bastante um discurso mantendo um equilíbrio, né, a gente não pode colocar, dar a luz, jogar a luz em algumas mortes em detrimento de outras, e aí levaram também as informações dos cortes de energia que a gente vinha falando aqui, e de que é algo sem precedentes, que não se vê talvez desde a Segunda Guerra Mundial, né, de acordo com o que a gente acompanhou por aqui. Daqui a pouco a gente deve ter também o Mauro Vieira, né, o ministro das Relações Exteriores, falando a respeito disso. A gente também ainda não sabe se ele vai falar na nossa língua, né, na sua língua mãe, em português, ou se ele vai se pronunciar em inglês. De qualquer forma, a gente vai continuar aqui acompanhando. Gabi, só um destaque da fala, esse representante talvez tenha sido escolhido como porta-voz, talvez não, ele foi escolhido como porta-voz da reunião. Embaixador da Rússia, Cris, só aqui para contextualizar, acabei de ver essa informação. Isso, mas o Mauro Vieira vai falar porque o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança. Agora, tem uma frase dele que me chamou a atenção, que eu achei bastante forte, né? Ele comparou o cerco que Israel está fazendo a Gaza ao cerco de Leningrado na Segunda Guerra. É uma comparação que procede, porque, de fato, né, Israel está asfixiando a faixa de Gaza ao cortar água, suprimento de alimentos, remédios e etc. Ele, de fato, fez uma fala equilibrada, como você destacou, mas a comparação do cerco israelense à faixa de Gaza com o cerco à cidade de Leningrado na Segunda Guerra é bastante forte, isso dá um sinal para Israel. Mas, enfim, vamos aguardar para ver se sai, de fato, alguma coisa mais concreta. Palavras são palavras, se perdem ao vento. A gente precisa de ações concretas. Perfeito. Aí o que a gente tem de informação até o momento, de acordo com a Globo News, que está com reportagem local, né, lá na ONU, não houve um acordo nessa reunião, mas agora a gente tem que entender o que foi discutido, né? Se houve algum avanço, se já tem alguma outra reunião marcada, né? Como é que os líderes mundiais estão se mobilizando para chegar num acordo de paz ou caminhando para isso, né, Cris? Quero aproveitar que a gente está falando sobre lideranças mundiais. Outro que se pronunciou foi o Vladimir Putin, né? Ele comparou esse cerco em Gaza com um bloqueio a Leningrado, dizendo que isso é inaceitável. Esse cerco ao Leningrado, né? A Leningrado, na verdade, foi promovido na União Soviética pelas tropas nazistas lá em 1941, isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, me lembrei agora porque a gente falou disso, e aí ele disse, o presidente Vladimir Putin, o presidente russo, disse que Israel está respondendo ao Hamas, na avaliação dele, com métodos bastante cruéis, foi assim que ele classificou. Você vê, né, o representante da reunião, o porta-voz da reunião que falou há pouco, você disse, ele é russo, ele usou exatamente a mesma expressão que o Vladimir Putin usou, ambos referindo-se a esse episódio absolutamente dramático da Segunda Guerra Mundial, que foi o cerco a Leningrado, quando era a União Soviética, hoje é a Rússia, né? O cerco feito pelos nazistas a Leningrado.
Então, eu acho que isso, né, manda um sinal assim, para Israel sobre a magnitude daquilo que está sendo feito, né, numa escala absolutamente desproporcional, né, sobre os civis palestinos que vivem na faixa de Gaza, né? Porque é isso, as pessoas estão submetidas a um cerco, já faltando, já com restrição de água, de comida e tudo mais. Né? É um sufocamento daquela região e você não dá opção nenhuma para essas pessoas, né? A não ser uma fuga desesperada, sem a menor condição, né? Como o que a gente viu e que a gente conversou aqui no começo do programa, ou então as pessoas ficam em casa esperando a morte chegar. Né? É disso que nós estamos falando neste momento. Exatamente, Cris. Só para ressaltar, né, você falou sobre o discurso estar muito alinhado. De fato, né, ele lembra da história, né, que não se pode ignorar, diz o embaixador, que falou agora há pouco, ou que está falando, na verdade, após a reunião do Conselho da ONU, de que não se pode ignorar essas repetidas violações de Israel que são anteriores a esse conflito de agora, né? Ocupações, invasões, ações ilegais, e eu acho que é bastante importante que isso seja colocado, porque muitas vezes, de fato, me parece que foi apenas uma reação, e muitas vezes o que a gente vê, inclusive na imprensa hegemônica, e por parte de países também, colocam isso como uma reação de Israel ao ato exclusivamente do Hamas no sábado, e a gente sabe que tem uma história muito longa, um conflito anterior e diversas violações ao povo palestino. Então, a gente sempre também faz esse reforço aqui. Gabi, é só comparar os mapas que mostram, né, a área que era ocupada pelos palestinos na época, lá atrás, da criação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, após o crime dos nazistas contra milhões de judeus, os crimes dos nazistas, né, pelos quais eles foram julgados em Nuremberg, após o Holocausto. Então, decide-se criar, na verdade, a decisão na ONU foi pela criação dos dois estados, da Palestina e de Israel. Criou-se o de Israel. Aquela área, é sempre bom a gente lembrar, era, digamos assim, administrada, era um protetorado, não sei exatamente o termo histórico mais adequado para se falar, mas, enfim, era controlada pelo Reino Unido, né? E resulta que dessa situação toda foi criado o Estado de Israel, apropriando-se de terras onde viviam palestinos. Não se criou o Estado palestino, chega-se a essa situação atual, em que você tem espécies de enclaves onde vive a população palestina, né, e um processo permanente de Israel de avanço sobre os territórios que restaram aos palestinos. Né? Então, na verdade, esse conflito que a gente está vendo agora, esse é mais um capítulo de um conflito que tem 70 anos. Então, quando a gente fala do fracasso, né, desses organismos multilaterais, nós estamos falando de um fracasso de 70 anos. É bem verdade que houve momentos, né, em que quase se chegou a um acordo de paz, quase se chegou. Né? Tem o famoso Acordo de Oslo, com a mediação da Noruega, algumas décadas atrás. Né? Houve um momento em que, com a mediação dos Estados Unidos, né, tem a foto famosa do Yitzhak Rabin cumprimentando o Yasser Arafat, mas fato é que nunca se conseguiu concretizar, né, isso que talvez seja, agora, neste momento, quando a gente olha essa situação, né, que talvez seja uma utopia. A gente, quem sabe, vai conseguir ver algum dia, né, os dois estados convivendo lado a lado. Isso parece ter sumido na poeira e na fumaça da guerra. Né? Nesse momento, nem há o que se falar, não há nem espaço para por qualquer negociação nesse sentido, né, porque temos coisas mais urgentes a tratar. Né? Mas não se pode nunca perder de vista,
né, que nós estamos falando de um povo, não de um povo, isso é muito perigoso. A gente não pode confundir o povo com os seus governos, que cometem muitos erros, né? Perfeito. Mesmo tendo sido eleitos por esse povo, a gente tem que fazer a distinção. Então, temos coisas muito urgentes para fazer, mas não podemos perder de vista, né, nunca a perspectiva de que nós estamos falando de um governo, no caso de Israel, que tem historicamente avançado sobre territórios tradicionalmente ocupados pelos palestinos, né? E é isto que leva a esta situação que nós estamos vendo neste momento. E o povo palestino tem todo o direito, né, de lutar pelo seu território, pela sua cultura, pela sua cidadania e pela sua vida. Agora eles estão lutando pela sua vida, né? Então, essa é a situação que nós temos agora. Mas a gente não pode nunca perder essa perspectiva histórica, né, de que nós estamos vendo um conflito que se arrasta há 70 anos pela disputa de territórios. Perfeito, Cris. Muito importante a sua colocação. Eu vou me despedir de você, mas antes só queria aproveitar a sua fala, porque você disse que não necessariamente, né, o governo representa um povo. A gente teve 2 pesquisas mostrando, nesse momento, que mais da metade da população israelense quer o afastamento imediato do Benjamin Netanyahu do poder. E, além disso, além da popularidade bastante baixa do primeiro-ministro, a gente tem também ministros, deputados de coalizão com a popularidade bastante baixa, informações que a gente tem do João Miragaia, né, que é um editor local que mora em Israel e também do Instituto Brasil-Israel. Quero te agradecer muito, Cris, a gente vai continuar aqui acompanhando. Foi um prazer ter você aqui do meu lado nessa emenda de feriado, mesmo para falar de um assunto que está tão difícil, né, desse horror que está acontecendo, mas importantíssimo ter você aqui para a gente olhar com clareza tudo que está acontecendo. Um beijo para você. Eu que te agradeço, Gabi, bom trabalho, vou continuar acompanhando e é isso, na medida do possível, né, a gente vai aqui fazendo o nosso trabalho, sempre com a preocupação de esclarecer de fato, né, o que está por trás aí dessa guerra monstruosa. É isso, bom trabalho e tchau. Obrigada, até semana que vem. Bom, eu continuo aqui atualizando a respeito da retirada dos brasileiros. Mais um avião com brasileiros decolou rumo ao Brasil com 207 repatriados. O governo brasileiro já repatriou mais de 700 cidadãos e cidadãs. Lembrando que o Brasil ele não cobra nada para trazer esses brasileiros de volta. Ele colocou 6 aeronaves para resgate e até domingo a previsão é de retirar 900 pessoas que pediram, né, que entraram em contato com a embaixada, com o Itamaraty, querendo deixar Israel rumo aqui de volta ao Brasil. Ao todo, 2.700 pessoas se inscreveram querendo voltar. O Reino Unido, eu falei a respeito da cobrança, né, de que o Brasil não cobra nada para trazer os brasileiros de volta, porque o Reino Unido está cobrando, por exemplo, 1.800, o equivalente a R$1.800 para tirar os cidadãos britânicos de Israel e de levar de volta para o Reino Unido. Eu vou chamar o Guga Noblar para conversar aqui comigo nessa sexta-feira. Guga, já dou boa noite para você. E a gente continua nessa expectativa, né, em relação aos brasileiros. Daqui a pouco eu vou trazer também detalhes dos brasileiros. Você também vai trazer detalhes, né, sobre isso, sobre os brasileiros que estão em Gaza ainda, permanecendo numa escola, abrigados. A situação continua muito tensa, inclusive para a gente, né, acompanhando os brasileiros que continuam por lá. Pois é, Gabi, boa noite, Gabi, boa noite para essa audiência maravilhosa. E a situação dos brasileiros em Gaza é que hoje seria um dia em que eles seriam retirados, pelo menos retirados, daquela área que será a área onde vai ser configurado o conflito a partir de agora. O horário para terminar a evacuação da área norte, né, da Palestina, que eles deveriam evacuar para o sul da Palestina, terminou agora. Então, a gente tem
são 10 brasileiros que estão dentro de uma escola católica que querem se repatriar e voltar para o Brasil, e mais outros 12 que estão ali pedindo refúgio. São 22 brasileiros que se encontram numa escola que está servindo de abrigo para os brasileiros, mas essa escola está localizada ainda nessa área de conflito. Eles deveriam ter saído de lá hoje, porém, o ônibus que já chegou até o local agora da escola para buscá-los, chegou com atraso. Quando chegou lá já estava à noite. É arriscado. Justamente por conta dos bombardeios, né? Porque eu estava falando com a Cris aqui, eles pediram para que se deixasse o norte da faixa de Gaza em 24 horas, mas os bombardeios continuaram acontecendo. Quer dizer, as pessoas estão enfrentando os bombardeios, então elas não conseguem atender a essa demanda também. Pois é, teve um grupo de brasileiros que chegou, inclusive, a sair da escola hoje, e depois eles retornaram, porque o local para onde eles foram seria menos seguro do que voltar para a escola. Então, eles chegaram a sair e voltaram, não nesse ônibus que está encarregado de levá-los, se possível, até a fronteira do Egito. A intenção é essa, mas o Egito ainda não garantiu que vai abrir as fronteiras para esses brasileiros. Está tendo essa negociação, mas a intenção é essa. É tentar levá-los até essa cidade que faz, enfim, fronteira com a faixa de Gaza, para eles partirem para o Egito e depois chegarem ao Cairo, e do Cairo, sim, embarcarem para o Brasil. Já tem 2 aviões, inclusive, da presidência que estão ali, à espera deles, estão em Roma, enfim, e logo mais devem embarcar para o Egito, e a intenção é que esses 2 aviões tragam esses brasileiros. Ao todo são 22 que estão pedindo para retornar, e são 19 que estão na escola, né, que estariam na escola. É isso, esses são os números. 22 querem retornar, 10 desses 22 estão nessa escola, e os outros 12 estão em outros locais da cidade de Gaza. Mas, enfim, é uma operação super delicada, porque também depende, como você falou, da concordância do governo de Israel. Foi por isso que o Lula entrou em contato com o Herzog, que é o presidente de Israel, teve esse contato do Lula pedindo exatamente para tentar se criar uma espécie de corredor humanitário, para pelo menos ajudar aos palestinos e aos estrangeiros, como os brasileiros, que querem deixar a Palestina, para que eles tenham um caminho livre para isso. Essa é a negociação também que foi tentada há pouco nessa reunião da ONU. A gente já sabe que a reunião não chegou a um acordo, já era imaginado que não teria um acordo. São 15 países que fazem parte desse Conselho de Segurança, são 5 permanentes e 10 rotativos, e tem países ali que estão muito alinhados com esse governo do Likud, né, o governo de Israel. Então, a gente já sabia que dificilmente teria algum tipo de acordo nessa reunião, mas um dos objetivos era exatamente esse, era criar esse corredor humanitário, era ter pelo menos um espaço para que as pessoas possam sair sem correr risco, obviamente, de que uma bomba caia na cabeça deles. E vocês estavam falando há pouco da popularidade do Benjamin Netanyahu, do governo dele. São 56% já dos israelenses que pedem para trocar de primeiro-ministro, que querem a retirada dele. 56%. Ou seja, a popularidade dele, que já estava derretendo por conta dos confrontos entre ele e o judiciário. É um governo com traços fascistas, que tem tentado diminuir o poder do judiciário, aumentar o poder do executivo. Isso tudo já estava corroendo a imagem dele, já tinha muitos protestos que estavam acontecendo em Israel, e agora, por conta, óbvio, de uma guerra em que a população confere ao Benjamin Netanyahu a grande culpa dela, é claro que a imagem dele e a popularidade dele estão derretendo. Tem ministros sendo insultados na rua, inclusive eu fiz isso 2 dias atrás, tem lá no meu Twitter uma cena de uma ministra do meio ambiente sendo enxotada de um hospital, está tudo ali traduzido. E aí a situação é de muita hostilidade e agressividade, porque para boa parte da população de Israel, o Netanyahu é culpado por 2 motivos. E o primeiro deles e talvez o principal, é que ele teria sido quem permitiu que o Hamas, nesses últimos anos, se fortalecesse
conseguisse arrecadar dinheiro e conseguisse disputar eleições a ponto, inclusive, de ganhar o controle da faixa de Gaza. Foi ele que, de certa forma, fortaleceu o Hamas com a intenção de enfraquecer a autoridade palestina, a Organização de Libertação da Palestina. Então, como ele queria dividir, de certa maneira, os palestinos, ele fortaleceu aquele grupo dissidente, que é o Hamas, que é ligado ao Irã, e isso acabou funcionando para ele, de certa maneira. Isso criou um estado de terror, de medo, que justifica essa expansão imperialista de Israel, porque ele precisa justificar o imperialismo de Israel, e ele justifica com base no medo de um possível grupo que pede a extinção de Israel, que é o Hamas, que quer acabar com Israel, que estaria ali na fronteira de Israel. Então serve como bode expiatório para Israel continuar se expandindo. O Hamas funcionou para Israel, mas nesse ataque agora, tão brutal como foi, com o Benjamin sendo considerado um dos responsáveis pelo Hamas chegou onde chegou, é claro que agora a popularidade dele está em xeque. As pessoas dizem, olha a força que ele deu para esses caras, olha o que aconteceu e olha a situação onde ele nos colocou, com esse projeto imperialista do Likud, que acabou fechando qualquer possibilidade de acordo. Esse é um governo expansionista e que, com as últimas todas decisões políticas que tomaram o governo, que foi inclusive incluindo pessoas que tinham um perfil até racista, completamente anti-muçulmanos, ele acabou fechando qualquer possibilidade de negociação. Então ele não tem nem como negociar agora. Ele cria o monstro, de certa maneira, ele ajuda o monstro a se criar, ele é atacado pelo monstro, ele não tem mais como controlar esse monstro, e é claro que, por conta disso, a população de Israel está, enfim, colocando em Benjamin Netanyahu a grande culpa dessa situação que eles estão vivendo, e por isso que a gente está vendo a popularidade dele derreter. Sem dúvida, Guga, muito bom você trazer esse contexto. Além desse vídeo que você ressaltou, que se eu não me engano foi da ministra do Meio Ambiente, né, do Netanyahu, houve outros casos também, né, ministro da Indústria e Comércio, também do Likud, que tentou ir ao hospital, também foi hostilizado, né, as famílias dizendo, olha só, meus parentes morreram, meus amigos morreram, eu fiquei não sei quantas horas num bunker, né? Então a gente não quer saber, a gente não quer receber a visita de vocês. Mesma coisa, a ministra dos Transportes também tentou visitar as vítimas no hospital, não conseguiu. Então eles têm recebido dessa forma, né? A população tem recebido essas pessoas. Vou reforçar também, Guga, que o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil deve falar a qualquer momento. Ele está reunido com o secretário-geral Antônio Guterres, da ONU, essa reunião que durou 2h30, a gente está aguardando ainda um pronunciamento dele, deve trazer aqui a qualquer momento. Voltando para essa história do grupo de brasileiros que está em Gaza, né, que permanecem nessa escola, tanto refugiados, né, abrigados, quanto também crianças, né, tem jovens. Eu também queria trazer mais alguns detalhes para complementar, né? Porque eles não poderiam, o Guga contou que era para eles terem sido tirados, né, do território palestino da parte norte e terem sido levados para o sul do território palestino, né, da faixa de Gaza, mas acontece que à noite é bastante inseguro, então essa partida acabou ficando para amanhã de manhã por conta disso, e aí esse trajeto também não é rápido de ser feito, né? São 25 quilômetros até a cidade que eles têm que chegar, que é Khan Yunis. Então, imagina só a situação, né, que esses brasileiros estão vivendo, né? Inclusive, uma jovem de 18 anos, a Shahed Albana, que está na escola também, ela fez um relato mais cedo, ela falou com a Globo News, de que, enfim, relatando como é que estava a situação, que estava muito difícil, todo mundo com medo, ela relatou desespero, tem criança junto também, então as crianças ficam chorando a qualquer momento e também percebem, né, que os adultos também estão desesperados. Ela que está junto na escola com a irmã, com uma irmã da igreja, segundo ela,
e disse que a escola não é mais um lugar seguro, porque enquanto elas estavam por lá, eles tiveram bombardeios também acontecendo nas redondezas, né? Então você está num lugar e você sabe que isso pode acontecer, que você pode morrer a qualquer momento. E ela fez esse apelo em rede nacional, inclusive, né? Dizendo um canal pago, no caso, né, aqui no Brasil, mas enfim, fazendo esse apelo de que ela não queria morrer. Foi um relato muito difícil de se acompanhar. Eu quero trazer também, Guga, a nossa produção separou aqui um vídeo de uma criança também que está na escola. A gente teve um menino de 11 anos, um brasileiro de 11 anos, que está à espera dos resgates também. Então, vamos assistir? Oi, tudo bem? Meu nome é Valer. Eu tô muito feliz porque eu tô nessa escola. Essa escola, eu senti com muita segurança porque aqui a gente não pode morrer. Aqui o chão é limpo, tudo é limpo. A gente tem cada um tem uma casa sozinha aqui. Essa escola é muito melhor para mim do que ficar de casa. Muito obrigada, Safara Brasil. É muito difícil de assistir, né, Guga? As vítimas de Gaza são os jovens. Gaza é a população mais jovem do planeta, por conta da situação que eles vivem. Então, a maioria absoluta das vítimas desse bombardeio são jovens de 14, de 15, de 16, de 17. A gente está mostrando agora as imagens do grupo. Do grupo do Brasil. Esse é o grupo do Brasil que está na escola. São 19, são 11 crianças. Daí a gente vê isso que eu estou dizendo, o quão jovem é a população de Gaza. Neste grupo de brasileiros, a gente tem 11 crianças. E na população de Gaza, a maioria absoluta são jovens, tem 17, a maior parte da população de Gaza, a maior parte tem 17 anos. Isso você só vê ali, porque eles morrem tão jovens, enfim, que você só vê uma população tão jovem assim lá. A idade média dos habitantes de Gaza é essa que eu falei, 17 anos de idade, é a idade média. 45% dos moradores de Gaza têm 14 anos ou menos. 45%. Metade das mortes por hora provocadas pelos bombardeios de Israel mais da metade matou crianças e mulheres. Então, daí a gente vê o horror que o ataque de Israel com bombas numa localidade onde tem mulheres e jovens e bebês. É claro que é uma tragédia humanitária. É isso que a gente está assistindo. E nada justifica. Não tem como você justificar o ataque terrorista do Hamas aos judeus com a ocupação, porque o que eles fizeram é injustificável. E não tem como você justificar os bombardeios de Israel à faixa de Gaza por conta dos ataques terroristas. Assim como os ataques terroristas não podem ser justificados pela ocupação, os ataques de bombardeios de Israel não podem ser justificados por esse terrorismo. Está tudo errado nessa história. Em Israel morreram até ontem 1.300 pessoas. A maioria absoluta morreu naquele dia 7 de outubro, que foi o dia do ataque do terrorista do Hamas. Foram 222 soldados, e todos os combatentes e todos os terroristas do Hamas, e todos esses militantes do Hamas, esses terroristas que atacaram Israel e que foram pegos em Israel, foram mortos. Esse é o saldo. A gente tem agora, até ontem, 500 crianças palestinas mortas, 1.500 mortos, um terço crianças. Por quê? Porque é uma população muito jovem. Então imagina o horror que não tem como justificar os bombardeios de Israel. Não tem como justificar o ataque terrorista do Hamas. Não é à toa, né, Guga, que o presidente Lula fez justamente aquela nota, aquele apelo em defesa das crianças, porque são elas, como você disse, que são mais afetadas por essa guerra, né? A gente viu as imagens aqui do conflito, né, de como que está a faixa de Gaza, das destruições. A gente está vendo agora
a nota completa do presidente Lula, que a gente já ressaltou aqui muitas vezes, mas ele diz que é urgente uma intervenção humanitária internacional, é urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. Então, de fato, é uma situação que preocupa e que choca muito. A gente vê que a cara da guerra, muitas vezes, a maioria das imagens que eu tenho visto são realmente de mulheres e crianças feridas, procurando os hospitais. Vi uma imagem que eu comentei aqui mais cedo também, de corpos que foram enfileirados em frente ao maior hospital da faixa de Gaza. Então, a gente vê cada vez mais e provavelmente vai se complicar ainda mais essa situação agora que a gente já completou essas 24 horas de que o exército israelense demandou que as pessoas deixassem o norte de Gaza, né, para que se dirigissem ao sul do país, e muita gente não conseguiu fazer isso. Então, a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser, mas, infelizmente, né, difícil ser otimista nesse momento. A gente sabe que, provavelmente, a situação vai se agravar ainda mais. A gente está vendo, inclusive, imagens agora das pessoas, né, da população local, depois das explosões e de todos esses ataques contra ali a faixa de Gaza. Guga, quero também comentar com você a respeito dos israelenses, né, mais de 170 israelenses que partiram de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar na guerra, né, um grupo de pessoas que estavam em diversos países, inclusive da América Latina, viajou hoje com o apoio do Serviço Diplomático de Israel. Uma reportagem da Folha de São Paulo, da Maiara Paixão, trouxe os detalhes disso, né, de que os israelenses que estavam aqui na América Latina embarcaram hoje para somar ao exército na guerra contra o Hamas, né, ajudar nos serviços de emergência também. Então, hoje, mais cedo, esse embarque aconteceu lá no Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, e também onde se reuniram ali homens e mulheres que estavam no Brasil ou que vieram aqui dos nossos países vizinhos. E a maioria dessas pessoas são jovens, né, adultos de 20 a 30 anos, que relataram que deixaram, né, uma interrupção do que elas estavam fazendo por aqui para retornar ao país. E também, enfim, havia entre esses israelenses não só reservistas do exército, como paramédicos, para tentar auxiliar nessa infraestrutura de saúde, e voluntários também. Mas é tudo muito triste. Também tem brasileiros aí, né? Como disse a Cris, brasileiros vão estar dos dois lados do conflito. Pois é. Tem brasileiro com dupla cidadania que foi convocado e que está indo a Israel, enfim, para lutar. Tem gente que estava aqui passando férias e que viu a situação que está o país deles e que, obviamente, quer retornar para ficar, às vezes, até com a família. Tem outros que querem voltar para serem voluntários, mas, de fato, tem esse grupo que estava, né, aqui na América do Sul, e a princípio era bem maior, né? São 172 que estão indo, que estão embarcando, que a partir de Guarulhos, de São Paulo, mas a priori, a princípio, esse número era de 254 israelenses, e diminuiu, o que sugere que teve gente que desistiu, que falou que, olha, não vou, não sei, claro, diversas razões devem ter, e que desistiram. Mas é um número muito grande, sem dúvida nenhuma, é um número significativo, e talvez, quem sabe, novos aviões. Por hora, o único avião que pediu autorização para fazer esse resgate, entre aspas, dos turistas e dos que estão sendo convocados foi esse, que é de uma companhia portuguesa, né? Mas está em aberto, quem sabe, em algum outro momento, um outro avião leve ainda mais gente para Israel. É mais um sintoma triste de uma guerra que está em curso, que está no início, que traz angústia, que traz medo, que traz aflição. O resultado é esse, as pessoas, enfim, que estavam aqui, alguns até para conhecer o Brasil, para se divertir, para passar férias, agora tendo que voltar para o país deles, não para retomar a vida normal, mas para entrar numa guerra. Imagina, enfim, a apreensão dessas pessoas. Eu li relatos ali
de pessoas que estão muito ansiosas, muito angustiadas. É muito triste a situação deles, sem dúvida nenhuma. É muito triste o que está acontecendo com esses dois povos, o palestino, o povo israelense. Então, só tem vítimas e os culpados são aqueles que não têm um interesse na paz. Enquanto tiver o Likud no poder, que é um governo realmente fascista, imperialista, enquanto tiver esse governo do poder em Israel, enquanto tiver o Hamas comandando a faixa de Gaza, o Hamas que sempre foi, que nasceu do terrorismo e nunca deixou de ser terrorista, né? Tinha gente que tinha esperança que, como outros grupos terroristas, eles pudessem migrar para a política um dia. E aí o resultado está aí. E quando você ouve os líderes do Hamas, é de um radicalismo, é a teocracia pura, eles são fundamentalistas religiosos, teocratas, que, enfim, são pessoas que não deixam de lado qualquer resquício de democracia, não são pessoas libertárias, é aquilo tudo que a gente abomina, o Hamas e o Likud. Enquanto e para eles não interessa a paz, os dois faturam no medo, porque o projeto imperialista de Israel precisa da justificativa do medo, do terrorismo. É isso que faz com que Israel tenha opinião pública do lado para seguir no projeto imperialista. Então, para Israel, para o Likud, não interessa. Não para Israel inteiro, estou falando para o Likud, porque em Israel tem muitos grupos de israelitas, que são os israelenses judeus, que estão, sim, lutando pela desocupação, e tentando criar, sim, lutando por um Estado palestino, sim, tem muito judeu do lado dos palestinos, e esses precisam retomar o poder, tanto do lado da faixa de Gaza, quanto do lado de Israel. Precisa que os governos que tomam conta dessa área não sejam extremistas como o Likud, como o Hamas. Guga, inclusive a Reuters já fez uma... Aliás, agora eu estava ouvindo aqui, né? Eu parei para prestar atenção, mas deu para ouvir um bombardeio aqui. Eu não sei se você prestou atenção também, mas a gente escutou agora um bombardeio no local. A gente está mostrando imagens ao vivo de Gaza, teve uma explosão agora. E também a agência Reuters noticiou, né, que realmente estão começando, olha lá, mais uma vez, ataques localizados. Israel iniciou ataques localizados em Gaza. O exército de Israel, então, começou a realizar incursões no território da faixa de Gaza. A Reuters diz que foram ataques locais, é o primeiro indício de uma mudança que a gente tem para ataques terrestres, que é o que mais preocupa, né? Esses ataques, eles foram, de acordo com a Reuters, feitos para atingir equipes que controlam foguetes do Hamas, e eles também estão buscando informações sobre as localizações dos reféns do Hamas, né, que foram tomados ali, de acordo com as informações das autoridades que foram noticiadas pela Reuters. E agora a gente está realmente ouvindo, e dá para ver, não dá para ver muito bem, né, porque está escuro, agora a gente já... É mais de meia-noite, né, quase 1h da manhã ali na região, mas a gente consegue ouvir, também está sem luz, então a gente não consegue ver, por exemplo, aquela fumaça preta que se forma quando acontece, né, acaba de acontecer um bombardeio, mas a gente pode ouvir ocasionalmente aqui, eu estou conseguindo escutar, não sei se quem está nos acompanhando prestou atenção também. Pois é, esses bombardeios, o medo de Israel de provocar muitas vítimas entre civis, acabar matando crianças, mulheres, que é o que está acontecendo. Olha só, Mauro Vieira, Mauro Guga, está falando. Vamos lá, isso, vamos ouvir. Ministro das Relações Exteriores do Brasil. In Israel and Gaza. In today's closed consultations, Council members had a briefing by Secretary-General Antonio Guterres himself personally. In the dialogue that followed, member states had the opportunity to exchange views. At the end, upon request of Council members, Brazil will continue to work closely with all delegations, aiming a unified position by the Council on the situation.
I would like also to make this as a statement as President of the Security Council. I would like now to speak in my national capacity as Foreign Minister of Brazil. Brazil believes that the Council should act in the face of an almost unprecedented escalating violence and unfolding humanitarian catastrophe. The Council has a crucial responsibility, both in the immediate response to the unfolding humanitarian crisis, as well as in later stages when intensified multilateral efforts will be needed to restore a peace process. Neither Israelis nor Palestinians should have to endure similar suffering ever again. I came to the UN firstly to convey President Lula's call for an urgent multilateral humanitarian action to end the suffering of civilians caught up in the midst of these hostilities. I also underscored President Lula's appeal for the immediate and unconditional release of the civilians that have been abducted and held hostage since the beginning of this crisis. Brazil will continue to promote dialogue among members and action on the part of the Council through the opening of possible avenues of negotiation. The immediate objective is clear and immediate: to prevent further bloodshed and loss of life, and to try to ensure urgent, unimpeded humanitarian access to the affected areas. International humanitarian law and international human rights law provide clear guidance on what needs to be done. A humanitarian pause is urgent, as well as the establishment of humanitarian corridors to access Gaza. Much of the reputation of the United Nations, and in particular of the Security Council, depends on the approach of the organization to the ongoing crisis. The eyes of the world are also on us here in New York. Brazil has been following the situation in Israel and Palestine with deep sadness and concern. Alarmed by the widespread human suffering, we firmly believe that all efforts must prioritize the protection of civilians, especially the many children caught up in the violence. We received with dismay the news that the Israeli forces called for all civilians, more than 1 million living in northern Gaza, to leave within 24 hours. As the United Nations has stated, that may lead to unprecedented levels of misery for innocent civilians. We are also following closely the situation of Brazilian citizens in both Israel and Palestine. We have repatriated hundreds of Brazilians from the region so far. We mourn the 3 youngsters who perished in the attack to the music festival they were attending while in Israel. We express our deepest sympathy to all families that lost their loved ones in this conflict, including humanitarian workers and UN personnel. We also express our solidarity. Quero dar alguns destaques aqui enquanto o ministro das Relações Exteriores continua. Ele acabou de expressar solidariedade a todos que estão atuando nessa guerra, inclusive trabalhadores humanitários, né? E ele relatou que foi uma troca de pontos de vista, né, nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil vai continuar manifestando em troca, né, com as delegações, e as posições vão continuar a ser trocadas, mas aí ele produziu esse relatório, né? Aí agora terminamos o discurso. Ele disse que como presidente, né, do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil está ocupando essa posição. Nem os israelenses e nem os palestinos devem sofrer algo como eles passaram desde sábado, nunca mais. Ele ressaltou que o presidente Lula pediu por essa reunião do Conselho urgentemente, por conta da preocupação, principalmente com as crianças, e que o Brasil vai continuar promovendo esse diálogo para que se possa chegar, né, a uma negociação
Eles também disse que os direitos humanos, né, e todo o direito internacional tem guias bastante claros do que deve ser feito, e ressaltou também que corredores humanitários para Gaza são mais do que necessários, né? E aí, claro, fez aquele de praxe, né? Prestou solidariedade, disse que o Brasil está acompanhando com preocupação e muito sofrimento, mais uma vez fez destaque ali como a nota do presidente Lula às crianças e também a essa demanda de Israel, né, que demandou que os palestinos deixem o norte da faixa de Gaza em 24 horas. Então, dizendo que isso também é um sofrimento para a população local sem precedentes e que acompanha com muita preocupação isso, né, Guga? Se você quiser comentar também, fica à vontade. Ele foi para essa linha, né, das ações humanitárias que estão sendo impedidas por causa do bombardeio, a necessidade, portanto, de um corredor humanitário, que era uma das principais reivindicações do Brasil nessa reunião. Um dos principais motivos da reunião era esse. Ele também aproveitou para falar, claro, dos mortos aqui no Brasil e lamentou todos os mortos, os três brasileiros mortos que estavam naquela rave em Israel, e aí aproveitou para lamentar também todos os mortos nessa guerra. Ele foi muito incisivo nesse ponto, né, da retirada, da evacuação de parte da faixa de Gaza em 24 horas, o quanto isso pode, enfim, piorar a situação de vítimas, de gente inocente que está ali e que, enfim, são vítimas dessa guerra. De certa maneira, ele também aproveitou para fazer uma espécie, não vou dizer propaganda, mas ele promoveu um pouco o governo Lula, e ele aproveitou, portanto, para falar que o governo conseguiu já trazer para o Brasil uma centena de brasileiros, nesse que é o maior programa de repatriação que a gente já viu, né? Exatamente, Guga. E enquanto a gente está conversando aqui, a todo momento eu estou ouvindo aqui os bombardeios acontecendo. Então, às 6 horas da tarde foi o período de 24 horas que acabou, e realmente, de acordo como informou a reportagem da agência Reuters, começaram os bombardeios. Então, realmente o exército de Israel já entrou, né, na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza, e agora a gente acompanha aí bombardeios que vão de tempos em tempos, a gente está ouvindo aqui ao vivo isso acontecendo, e a cada vez que a gente escuta é uma preocupação, né? Imagina as pessoas que estão lá nesse momento sabendo que realmente isso vai acontecer a partir de agora com mais frequência. Guga, quero te agradecer aqui, querido, pela companhia nessa emenda de feriado. Até semana que vem a gente se encontra. Um beijo para você. Beijo, Gabi. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou continuar aqui, claro, acompanhando todas as informações de momento, todas as novidades, né, a respeito disso, de todo esse conflito, eu vou trazendo aqui ao vivo. Mas quero chamar agora o Pedro Barciela, né, que já está aqui junto com a gente, para falar a respeito da movimentação das redes sociais durante a guerra, né, informações que correm paralelamente a esse conflito nas redes sociais e que tem sido muito único, né, a expressão de como a polarização nas redes está acontecendo, enquanto a gente já tem que se preocupar com o horror dessa guerra, né, Pedro? Boa noite para você. Perfeito. A gente ainda tem que se preocupar com informações falsas, com espetacularização nas redes sociais. Perfeito, Gabi, muito bom falar contigo, é um prazer estar aqui no ICL nessa noite de sexta. Gabi, o interessante é observar na forma como vem sendo conduzido o debate nas redes sociais, que tudo acaba se repetindo, né? Nós temos diversos pesquisadores que já analisaram momentos de conflito também na Turquia, no Oriente Médio, até no México, na Guerra do Cartel, e como esse excesso de informação, tem uma pesquisadora turca que trata muito bem disso, esse excesso de informação acaba sendo também uma forma de censura no debate, né? Quando nós tentamos, por muitas vezes, acessar as redes sociais para entender o que está acontecendo, a gente vai ser atingido ali por um volume absurdo de menções sobre esse conflito, e no mundo inteiro, algumas frentes vão tentar fazer uso dessa dinâmica das redes sociais para tentar impor uma narrativa, para tentar impor uma visão de mundo
e aqui no Brasil não foi diferente. Para ter uma noção do volume, a gente está falando aqui no Twitter, ao longo da última semana, de algo como 66 milhões de menções no Brasil, né? Só o conflito em Israel teve mais de 6 milhões de menções. Então, são quase 10% aí das menções no Brasil, tratando de um conflito lá no Oriente Médio. Essa ideia da censura pelo excesso de informação, aqui no Brasil, ela foi muito bem observada pela atuação do bolsonarismo e de alguns setores da extrema-direita. Uma vez que é interessante observar como até o início do conflito lá no Oriente Médio, nós tínhamos ali o STF com um volume um tanto quanto estranho, por exemplo, de menções, né? E quando a gente começa a ter esse conflito lá no Oriente Médio, esse volume cai drasticamente. Então a gente parte de uma média de 118, 120 menções por dia ligado ao STF para 32 mil menções após o início dos conflitos, justamente porque o bolsonarismo passou a tentar explorar, né, de forma, de certo até ponto, muito volumosa, esse conflito no Oriente Médio para tentar atingir o governo federal. É importante destacar que esse movimento do bolsonarismo ele vem acompanhado de uma cobertura que parte da imprensa que necessita de, muitas vezes, da crítica não apenas da população, mas da própria imprensa, na forma como ela conduz isso, né? O papel da imprensa hoje, também nas redes sociais, ele é evidentemente impulsionado pelas possibilidades que alguns atores fazem da cobertura. Então, o bolsonarismo ele vai seguir nessa linha da imprensa, ele vai tomar uma carona nessa linha da imprensa, nos debates sobre o conflito do Oriente Médio, para tentar pautar o governo federal. É interessante que em determinado momento a gente acaba vendo a gente está mostrando a nuvem de palavras aí, né, Pedro, que você ressaltou. Perfeito. Porque a imprensa vai entender que o excesso do volume bolsonarista seria um excesso de volume de usuários concordando com aquela narrativa, e não é. A gente vai ver aqui que do lado, na cor azul, a gente tem a BIOS, como os usuários se descrevem no Twitter, né? Aqui são todas as menções, aquelas 66 milhões de menções ao longo da última semana. A gente vai ver que tem termos ali como Flamengo, família, tudo, minha, mãe. E do lado, na cor verde, a gente vai ter as menções, a BIOS, dos usuários que falaram sobre Israel, Hamas, Palestina, faixa de Gaza. E a gente vai ver que é um viés fortemente ligado ao bolsonarismo. Então a gente tem uma contaminação desse debate que é feita pelos usuários bolsonaristas. E o mais interessante disso é que quando a gente vai olhar as principais publicações do período, elas vão vir de atores não polarizados. E esses atores não polarizados eles vão estar criticando justamente essa tentativa de utilizar o conflito do Oriente Médio politicamente no Brasil. Então a gente vai ver usuários criticando o excesso de quase uma disputa futebolística, né, entre esquerda, direita, bolsonarismo, antibolsonarismo nas redes sociais durante esse conflito. Usuários criticando o uso religioso que muitos influenciadores ligados à extrema-direita vão fazer dessa pauta nas redes sociais. A gente vai ver uma crítica à forma como a imprensa está lidando, cobrindo ali alguns atores que até então não necessariamente teriam tanta relevância como influenciadores religiosos brasileiros, ou então músicos que estavam por lá. Então é muito interessante observar como a imprensa propõe uma espécie de cobertura que necessita ser criticada. O bolsonarismo ele vai fazer uso dessa oportunidade para tentar atingir o governo federal e pautar o debate, e ao mesmo tempo a gente vai ver um incômodo por meio dos usuários não polarizados na forma como tudo isso foi conduzido. Fica algo muito maçante, né? Esse volume, a cobertura, o tipo de conteúdo que foi veiculado. Então é muito interessante a gente observar esse movimento aí nas redes ao longo dos últimos 7 dias. E acho que vale muito a pena também a gente trazer como o X, né, o Twitter, e a Meta também, que é a do Instagram, né, a empresa do Instagram, Facebook, WhatsApp, estão sendo questionados na União Europeia por conta de desinformação, que, como você disse, né, a gente tem recebido diversos tipos, a gente tem encontrado nas redes sociais diversos tipos de desinformação, fake news sobre a guerra entre Israel e o Hamas, e aí a demanda do bloco europeu é de que as empresas removam esse conteúdo ilegal das redes sociais e, se não cumprir essa ordem, elas podem enfrentar multa aí de até 6% do faturamento global e, em caso de reincidência, até ser proibidas, elas, né, todas serem proibidas de operar na Europa. Você acha que essas ações são efetivas? Porque realmente a gente vê não só
Nesse caso está mais claro, mas a gente vê isso, por exemplo, durante eleições, o tempo, né, para se fazer essa retirada e o trabalho que essas pessoas têm que fazer, né, esses funcionários têm que fazer, é bastante lento em comparação com quão rápido as notícias falsas se espalham, né? Perfeito, Gabi, excelente apontamento em alguns pontos. Primeiro, é importantíssimo a gente ter em mente que as redes sociais elas fazem parte da nossa sociedade e essa propaganda de guerra, que é o que acontece quando a gente vê esses vídeos, essas fotos, essas montagens, essas fake news, elas fazem parte, é quase um fronte da guerra, né? Quando a gente está pensando aqui em Israel, quando a gente está pensando em Rússia, quando a gente está pensando em outros atores envolvidos direto ou indiretamente com esses conflitos, eles já observam as redes sociais como um fronte que precisa ser combatido, precisa ser utilizado para disseminar o ponto de vista, né, que aquele determinado ator defende. As redes sociais, elas lucram com isso. Aqui é muito importante a União Europeia tomar essa iniciativa, porque ela é um dos blocos, né, de países mais avançados nessas tentativas de controlar como essas plataformas atingem a sociedade, mas é importante também a gente ter em mente que elas lucram com isso, né? Isso, no fim, são as empresas Meta, Alphabet com o Google, o X, antigo Twitter, eles estão ganhando dinheiro com essas imagens que são compartilhadas, com esses conteúdos falsos que são compartilhados lá. A forma como eles tentam atuar, e é outro debate muito importante que muitos pesquisadores trazem, tentando apagar ou dizendo que estão controlando, são trabalhos num nível de precarização assim complicadíssimo, que são muitas vezes funcionários terceirizados em países que não são Estados Unidos, Europa ou considerados de primeiro mundo. Então são funcionários muito mal remunerados, terceirizados e que estão expostos ali muitas vezes 14 horas por dia a conteúdos que impactam, né, psicologicamente qualquer ser humano. E são extremamente mal pagos, são muito poucos para o tamanho do que é essa ofensiva, pensando no momento de guerra e na propaganda de guerra que acontece nessas plataformas. Então, é muito importante esse movimento da União Europeia, que sirva de exemplo também, que outras frentes possam ser formadas para que seja, sim, questionado o papel das plataformas nesse momento da nossa história, onde elas têm um papel central a cumprir, né? É isso aí, Pedro. Obrigada por fazer companhia aqui nessa emenda de feriado, querido Pedro Barcela, que é o nosso especialista aqui em redes sociais, nosso parceiro aqui no ICL. Um beijo para você, até semana que vem. Até semana que vem, Gabi. A gente continua acompanhando aqui as imagens ao vivo, né, da faixa de Gaza, vez ou outra a gente tem ouvido bombas aqui. Eu tenho escutado, e vocês também, se tiverem, por exemplo, de fone de ouvido, é possível ouvir um bombardeio do exército de Israel que entrou na faixa de Gaza, dei essa informação agora há pouco, e também a gente conversa aqui no paralelo, né, enquanto a gente está transmitindo essas imagens ao vivo, Eduardo Moreira aqui, explicando como é que acontece, né? A distância que uma explosão acontece pode ser calculada, diz ele, por conta da diferença entre a velocidade da luz e do som. E aí vocês podem observar nessas imagens quanto tempo que demora para o som, para a gente conseguir escutar, né? E dividir esse tempo por 3. Daí vai dar a distância em quilômetros. Quer dizer, se a gente demora 3 segundos para conseguir ouvir esse bombardeio, quer dizer que a gente tem 1 quilômetro de distância. Então, a gente acompanha essas imagens agora, e eu vou aproveitar aqui para me despedir, mas deixando algumas informações aqui, alguns eventos. A gente vai transmitir nesse final de semana um debate com alguns dos maiores especialistas do mundo em relações Israel-Palestina, depois do 7 de outubro, que aconteceu no último sábado. O evento, a nossa produção vai colocar aqui na tela o card, se eu não me engano, mas o nome do evento é Motivações e Consequências. Então, a gente aqui do Instituto Conhecimento Liberto, o ICL, vai legendar e depois vai disponibilizar esse vídeo em todos os nossos canais também. É muito importante que a gente esteja munido com todas as informações confiáveis, e de pessoas, né, pesquisadores que realmente entendem desse conflito. A gente precisa aprender sobre o que está acontecendo. E também quero te lembrar que a gente vai ter o aniversário do ICL na próxima segunda-feira.
Enquanto a gente está se despedindo aqui, não quero deixar de dar esse recado para você também, porque a gente está bastante ansioso com o que vai ser anunciado nesse aniversário, que vai ser às 18h, né? Eu vou trazer aqui o vídeo agora para vocês verem os detalhes das novidades que vem por aí, antes da gente se despedir. Feira que vem, galera, vai ter, não é que é uma novidade, não, é a novidade. Will, tá sabendo da novidade? Amiga, sim, eu recebi no zap agora, o dedo de compartilhar tá coçando já. É inacreditável, todo mundo precisa saber disso. Olha só, vai rolar o aniversário do ICL e esse vai ficar para a história. Esse aniversário vai virar notícia, isso eu garanto. Vai virar notícia? Rapaz, o que vai rolar? Essa notícia vai viralizar no zap. Essa e muitas outras, viu, Hobbs? Pode printar. Esse aniversário você não vai querer perder de jeito nenhum. Então não enrola, pode marcar na sua agenda aí. A partir do dia 16 de outubro vai rolar esse aniversário cheio de surpresas. E no aniversário do ICL, você, da nossa comunidade, é convidado especial. Pode esperar, como eu falei, vem muita coisa boa por aí. Eu amo esse vídeo, gente. Tá aí, anota na sua agenda. Então, 16 a 20 de outubro, a gente tem o aniversário do ICL. E esse aniversário vai virar notícia porque a gente vai ter novidades. Eu não posso revelar, até porque eu nem sei, porque o Edu não conta pra gente. Mas vocês podem esperar que vai ser coisa boa, isso eu tenho certeza. Então, a gente se encontra na segunda-feira de novo, a partir das 8h da manhã, aliás, às 7h da manhã tem o Desperta com o Leandro Demore, depois vem o ICL Notícias, primeira edição, às 8h da manhã, toda a tropa vai estar lá reunida. Quero te agradecer a você que acompanhou a live até agora, a gente continua, claro, de olho em toda essa situação, esse conflito que está acontecendo. Agradeço aqui a Mara Lima, que está nos acompanhando, a Mirela Tavares também, Felipe da Silva Antônio, Regina Valentim, Sidney Nunciarone, enfim, todo mundo, toda a nossa audiência que nos acompanhou por aqui. Pelo menos a gente trouxe esse vídeo no final para deixar um pouco mais tranquilo, né? Esse clima que está realmente muito pesado. Te agradeço mais uma vez, uma boa noite para você, um excelente final de semana dentro da medida do possível. Um abraço e até semana que vem. Olá, pessoal. Meu nome é Suzy Pisa, eu sou filósofa, formada pela Unicamp. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC, atuo na linha de ética e política e gravei um curso para o Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma, sobre a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt é, sem dúvida, uma das grandes pensadoras do século XX, de fundamental importância não só para a filosofia, mas para as ciências humanas de maneira geral. Esse curso ele tem a peculiaridade de trazer para vocês grandes textos da Hannah Arendt. Então, a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro, As Origens do Totalitarismo, enfim, tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais para compreender conceitos fundamentais da teoria dela, mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada, é questionada, como, por exemplo, as questões raciais no texto Responsabilidade e Julgamento. Com essa diversidade de textos e de temáticas, eu acabei elaborando um título para o curso que ficou Pensar com e contra Hannah Arendt. Então, não apenas com o intuito de apresentar a autora para vocês, mas também apresentar, eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso, que possa acompanhar essas aulas, possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui para desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política, sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje, como banalidade do mal, o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política.
Eu convido vocês para acompanhar esse curso, espero que vocês gostem. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos de altíssima qualidade, com grandes professoras e grandes professores, grandes intelectuais brasileiros. E eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa para aprender. A liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão, ela não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado democrático de direito.